Bom dia, oitavos anos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje, dando continuidade à nossa aula do Arte Africana. No último vídeo, a professora deixou para vocês um vídeo sobre o Museu Afro, que é muito importante vocês assistirem, até porque é rico em cultura, tá? Para vocês verem, conhecerem toda a arte africana que passou pelo Brasil e está nesse museu. Como a gente às vezes não consegue levar vocês até o museu, então tem os vídeos, até melhor, porque é bem explicativo, né? Quem está lá também falando é uma pessoa também que é descendente de negro e ele também fala todo sobre a cultura africana, as vestimentas, as músicas, os instrumentos. Então, assim, é um vídeo muito rico. Se você não assistiu ainda, você vai lá e acessa o vídeo para vocês poderem ver. Porque, assim, essa aula, e terá também talvez alguma outra aula. Vamos ver se a professora consegue fazer tudo hoje, daí de repente a gente não precisa fazer outra aula sobre a arte africana, tá? A professora passa tudo hoje. A arte afro-brasileira. Então, assim, o Brasil é um dos países que mais possui população negra em todo o mundo. Isso foi devido aos mais de 4 milhões de homens, mulheres, crianças que foram trazidas para cá à força, eu não coloquei aqui, mas foi à força, com o comércio de escravos no meados de 1500. E vocês vão estudar em história, mas a professora deu uma definição aqui, um início, tá? E depois que eles vieram para o Brasil, eles trouxeram uma rica cultura, porque eles tinham os costumes deles, eles tinham os costumes da música, da dança, todo o estilo, né? E aí o que aconteceu? Eles trouxeram também. Então aqui que a gente vai ver alguma coisa falando sobre isso. Esse texto que a professora está lendo, vocês vão encontrar lá na aba dos documentos, que está depois do vídeo aqui de vocês. Eu já imprimi antes para vocês poderem acompanhar a professora aqui, tá bom? Bom, cultura africana. A cultura africana é um conjunto de manifestações produzidas pelos povos da África ao longo da história. Envolve a linguagem, a economia, a culinária, a religião, a política, o folclore e as artes, que entra a música, a dança, a literatura, as artes plásticas e outros, né? E vamos conhecer um pouco dessas artes dentro da cultura africana. A arte africana, ela une utilidades estéticas e está nos objetos, na música, na dança, na pintura corporal, no artesanato e nos rituais sagrados. Quase sempre está associada aos eventos e atividades da vida cotidiana, do nascimento à morte. As máscaras sempre foram as protagonistas da cultura africana. Para os africanos, elas representam um disfarce místico, com o qual poderiam absorver forças mágicas dos espíritos e usá-las em benefícios da comunidade. Então, arte afro-brasileira. Então, depois que eles vieram para cá, eles trouxeram toda a sua cultura e assim começaram, então, a ter misturas, né, das culturas. E porque eles, geralmente, quando os negros, eles se envolviam com uma europeia, por exemplo, um negro casava com uma europeia, então já misturava o indígena com o europeu, igual a professora explicou aquele dia sobre na dança, né, que as culturas se misturavam. Então, a arte afro-brasileira, ela é baseada nas histórias, nas crenças, nas lendas e na filosofia africana. E em São Paulo tem um museu dedicado especialmente à arte africana, que foi que a professora passou. Música e dança afro-brasileira. A música afro-brasileira é uma mistura da música portuguesa, indígena e africana. Entre os estilos influenciados temos catirá, samba, maracatu, maxixe, lambada e carimbó. E aqui, então assim, essa aqui a professora resumiu. E também tem da culinária, que é a feijoada, a gente estudou no 6º ano, tá? Tem a feijoada, tem a religião do candomblé,
Então, aqui a professora não colocou, mas no sexto ano nós estudamos, nós fizemos cartazes, tá? Falando sobre isso. Então, eu coloquei aqui mais sobre a música, né, afro-brasileira, que a gente já tinha comentado. A professora comentou alguma coisa quando eu passei sobre a música. E o Dia da Consciência Negra, que será celebrado em 20 de novembro no Brasil, e é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. E qual a importância desse dia? Olha só, o Dia da Consciência Negra é uma forma de lembrar o sofrimento dos negros ao longo da história. Desde a época da colonização do Brasil, tentando garantir seus direitos sociais, o Dia da Consciência Negra é marcado pela luta contra o preconceito racial, contra a inferioridade da classe perante a sociedade. Além desses assuntos, enfatizam sobre o respeito enquanto pessoas humanas, além de discutir e trabalhar para conscientizar as pessoas da importância da raça negra e da sua cultura na formação do povo brasileiro e da cultura do nosso país. Achei muito bonita essa parte, porque eles fizeram muito, foram muito importantes. Eles fizeram assim, eles formaram, a maioria do povo brasileiro é formado pela cultura negra, né? Sempre vai ter, até comentei com os sextos anos, a professora é loira, mas a minha mãe, ela é morena e a avó dela é negra. Então, assim, a parte da minha mãe tem essa mistura. E o meu pai, que é mais branco. Então, assim, eu puxei mais pro meu pai. Então, mas no meu sangue corre também, tá? A cultura afro-brasileira, ainda nós falando. A cultura afro-brasileira é uma das tradições brasileiras, denominando um conjunto de manifestações culturais do Brasil que sofreram algum grau de influência da cultura africana desde os tempos do Brasil colônia até a atualidade. A cultura chegou no Brasil, né, em maior parte trazida pelos escravos negros, que a professora já falou, principalmente pelos portugueses, né? Os estados do Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo foram os mais influenciados pela cultura de origem africana. Tanto pela quantidade de escravos recebidos durante a época do tráfico, como a migração interna dos escravos após o ciclo da cana-de-açúcar na região Nordeste. No início do século XIX, as manifestações rituais e costumes africanos eram proibidos, pois não faziam parte do universo cultural europeu e não representavam sua prosperidade. Eram vistas como retrato de uma cultura atrasada. Então, na música, né? Eu falei que eu não tinha colocado, a professora colocou aqui. Com certeza foi o samba, né? Uma das mais, né? Que a gente... A capoeira foi na dança, a religião candomblé, a culinária feijoada. E falando do nosso 20 de novembro, foi porque foi o dia em que Zumbi do Palmares, também a gente já estudou no sexto ano, mas sempre bom lembrar, ele nasceu em Palmares, né, esse zumbi, em Alagoas, livre no ano de 1655, mas foi capturado e entregue ao missionário português quando tinha 6 anos. Foi batizado Francisco, mas com 15 anos escapou e voltou ao seu lugar de origem. Zumbi ficou conhecido pela sua destreza e astúcia pela luta dos escravos. Se tornou líder respeitável quando chegou aos 20 anos, depois de rejeitar um acordo entre a coroa portuguesa e Ganza Zumba, que era líder dos Palmares, para uma oferta de paz. Zumbi desafiou Zumba, prometendo continuar a resistência contra a opressão portuguesa, tornando-se novo líder do Quilombo dos Palmares. 15 anos depois, Zumbi, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, foi chamado para organizar a invasão do Quilombo. Em 6 de fevereiro de 1694, a capital do Palmares foi destruída e Zumbi ferido. Apesar de ter sobrevivido, foi traído por Antônio Soares e morto pelas tropas bandeirantes, sua cabeça exposta em praça pública. Então, ele foi traído, né? Na verdade, ele era livre. Aí ele voltou lá em Zumbi do Palmares, ele nasceu
Ele na verdade, ele voltou ao Palmares, que era uma vila onde residia os negros que conseguiam se libertar. Na verdade, eles eram fugitivos, né, daquela época. E eles moravam, faziam suas vilas, como se fossem aldeias, né, cheias de negros. Ele foi lá. E ele tinha essa resistência de que todos fossem libertos. Então, ele fazia a sua... Ele mantia, assim, ele fazia conversava com os próprios negros para eles poderem libertar os outros. Os brancos, não gostando disso, começou a querer capturá-lo e matá-lo, né? E aí ele foi traído por Antônio Soares e morto por tropas bandeirantes que já estavam atrás dele. O professor já contou essa história no 6º ano para vocês, mas sempre é bom lembrar também. Então, aqui eu também coloquei novamente os instrumentos da capoeira, que é o berimbau, o pandeiro, atabaque, o gogô, caxixe, dobrão, baqueta, que também faz parte da nossa cultura africana. Vocês também, aqui tem uma imagem aqui da capoeira, nós já estudamos a capoeira esses dias. Deixei também uma máscara africana para vocês pintarem, tá? E aí eu vou deixar um vídeo para vocês falando de alguma coisa sobre a arte africana. E é isso, gente. Espero que daqui a uns dias a gente vai se ver. A professora tá otimista que nós vamos ter aulas presenciais ainda esse ano, porque o ano que vem a professora não dá aula para vocês, tá? Então, assim, eu queria conversar com vocês, né? Queria despedir de vocês numa forma ainda de aula, né? Pra gente poder se ver, tá? Eu espero que a gente se veja em breve e até semana que vem. Façam as atividades. Eu não coloquei muita atividade, até porque a gente precisa de teoria também para fazer as avaliativas, tá bom? Um beijo, fica com Deus.